Qual semente você tem lançado no dia de hoje? Essa é a pergunta que eu começo esse vídeo. O que você tem feito para colher aquilo que você tanto quer e tanto almeja na sua vida? Em Eclesiastes 11, do 1 ao 6, diz uma passagem muito importante que nos revela algo que vai mudar completamente a nossa percepção sobre a realidade. Lá, basicamente, diz no versículo, basicamente assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta ou se ambas igualmente serão boas. Basicamente, então, a gente precisa entender uma coisa. Olha o poder que tem essa palavra. Essa palavra é a chave para quem quer prosperar, crescer e viver uma vida realmente de impacto. Quando fala-se prosperar, é conhecido muito como algo negativo, porque muitos associam apenas ao dinheiro. Mas prosperar vai muito além do que o dinheiro. Prosperar é você ter uma completude de tudo aquilo que você está fazendo. Você pode sim crescer financeiramente, mas você não crescer emocionalmente. Você pode crescer financeiramente e não crescer espiritualmente. Ou seja, prosperidade está ligado à completude, a algo pleno, que não tem nada faltando. Então, Salomão está deixando uma dica clara para quem quer realmente prosperar e crescer, ou seja, plante a semente. Mesmo que você não tenha visto nenhum resultado, plante. Vai plantando todos os dias, porque você não sabe exatamente qual semente vai dar e qual delas será realmente a semente boa. Quantas vezes você deixou de semear por medo de não ver o resultado imediato daquilo que você estava semeando? Eu já fui assim e provavelmente você também já foi dessa forma. Por certo medo, não semeou aquilo que era por sua obrigação de semear e acabou então não vivendo grandes coisas na presença de Deus e grandes coisas na sua vida. Então ali Salomão deixa uma coisa muito importante. São três etapas basicamente: semeadura, risco e confiança. Essas três etapas garantem o seu sucesso. Você tem que semear alguma coisa se você quer plantar. Se você quer colher alguma coisa, você tem que plantar também alguma coisa. Não adianta você tentar querer colher limão se você não planta assim uma semente de limão. Basicamente dessa forma. Então, toda plantação existe um risco. Tem o risco de talvez você plantar e não dar nada e vir a morrer essa semente. Tem o risco de você plantar e talvez algum inseto ou algum animal arrancar essa semente de certa forma e essa semente não germinar e assim não crescer. E tem a possibilidade de talvez você plantar e crescer muito essa árvore e dar muitos frutos. Então aqui entra a confiança. Confiança é uma coisa que muitas pessoas não entendem e muitas pessoas não têm. Hoje em dia vivemos em tempos de imediatismo. Quero plantar agora e quero ter resultado daqui a pouco. Não quero plantar agora e ter resultado daqui a alguns anos, daqui a alguns meses. A gente vive nessa etapa de imediato. Queremos para ontem. E nesse processo de queremos para ontem, começa a vir dentro de nós essa ansiedade, ou seja, o anseio por aquilo que a gente não tem, sendo que a gente plantou, mas a gente quer exatamente. Existe todo um processo diante dessa conquista que a gente tanto almeja nas nossas vidas. Salomão, então, deixa claro ali: lança o pão sobre as águas, ou seja, era como uma metáfora para você investir, arriscar, colocar energia em algo que talvez você não vai ter nenhuma garantia de retorno imediato. Então, Salomão está nos encorajando ali naquele momento. Invista, arrisca, coloca sua energia nisso que você está fazendo. Hoje em dia, o que mais a gente vê são pessoas que começam uma coisa, não terminam. Começam uma coisa e logo desistem. Então, Salomão traz esse exemplo claro para nossas vidas. Que se você quer realmente alguma coisa na sua vida, se esforce, vá atrás, plante, que se você se esforçar bastante, você vai colher esse resultado. E entenda novamente uma coisa: esforçar bastante não é fazer muito, mas sim fazer com sabedoria e qualidade aquilo que você está fazendo. Trazendo para nossos dias de hoje,
Basicamente, se a gente fosse fazer um comparativo, seria então, em vez de você trabalhar para uma empresa de CLT por 30, 40, 50 anos, pegue esse conhecimento que você tem, vai lá e comece a empreender, abra um negócio para você mesmo. Entenda uma coisa, você não vai crescer financeiramente se você trabalhar para as outras pessoas. Você não vai enriquecer trabalhando no mesmo lugar. Então você precisa empreender tanto para a sua mentalidade expandir, mas também para você conquistar outras coisas. Investir tempo em pessoas, ou seja, você precisa investir tempo em pessoas. Não adianta você querer apenas querer que o seu empreendimento cresça se você não investe tempo em pessoas. Você precisa começar projetos, plantar ideias. Então, se você quer mudar realmente a sua realidade, você precisa entender isso na sua vida. Senão, nada de novo acontece. E ali então, Salomão enfatiza o princípio da generosidade e da semeadora. Basicamente ali ele enfatiza que tudo que você dá volta em multiplicação, ou seja, não adianta, conforme falei, você tentar plantar uma coisa e achar que não vai ter nenhum resultado. Você vai ter que ter uma colheita dessa semeadora. Então, se você retém essa semente, você nunca terá nenhuma colheita. Então, para colher, você tem que plantar. Pode parecer óbvio, mas muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas não entendem isso, por incrível que pareça. A gente vive em uma sociedade em que as pessoas elas não entendem o português, uma coisa essencial para a gente fazer interpretação de texto. E a gente acha que muitas das vezes o que essa palavra está falando está completamente ao contrário do que realmente ele está falando. Então, é importante a gente ter essa compreensão do que realmente está querendo nos induzir. Seja a palavra de Deus, seja um livro que você lê, entenda aquilo que está querendo te transmitir através dessas palavras. Um exemplo prático, então, seria que, basicamente, então, tempo, conhecimento, amor e dinheiro. Você precisa ter esse investimento de tempo, de conhecimento, de amor e do dinheiro para isso, que venha crescer na sua vida. Não adianta você tentar investir numa bolsa de valor, numa ação na bolsa e achar que você vai ter retorno amanhã. Leva tempo, processo, leva conhecimento, leva dinheiro que você precisa investir. Se a gente for aplicar para os dias atuais, então seria quem quer grandes colheitas precisa aprender a não se segurar a sua semente. Você precisa plantar, por mais que talvez não tenha resultado, uma hora vai ter esse resultado que você tanto espera. A incerteza da vida e a necessidade da ação depende de cada um de nós. Lá no verso 4 fala: quem somente observa o vento nunca semeará. Se você ficar observando apenas as coisas, esperando acontecer, você nunca vai semear e nunca vai colher nada. Então, não existe um tempo certo, não existe um momento certo, uma oportunidade certa. Você tem que entender o momento exato que você pode agir e ter esse retorno. Então, trazendo um ponto para nós, muitos ficam, conforme falei, esperando o momento certo, a condição perfeita, mas isso nunca vai acontecer. Então, se eles esperarem o momento certo, eles nunca vão começar. Uma aplicação para nossos dias seria pessoas que esperam o capital ideal para abrir uma empresa, o relacionamento perfeito para ser feliz, a condição perfeita para buscar Deus. Esta é a pior ilusão. Entenda uma coisa, você nunca vai ter um capital justo, um capital correto para você abrir sua empresa. Você nunca vai ter um relacionamento perfeito para ser feliz. Você tem que fazer o seu relacionamento perfeito. Você precisa ter esse entendimento que não existe uma condição perfeita para buscar Deus. Você precisa buscar Deus, seja na dificuldade, seja nos momentos felizes. Porque do que vale você buscar Deus no momento feliz? Você já está feliz, então você precisa entender o sofrimento em Deus para que você entenda a felicidade em Deus. Parece louco de pensar dessa forma, mas é a realidade. O perfeccionismo, então, é um cemitério de sonhos. Tantas pessoas enterraram seus sonhos dentro do perfeccionismo, achando que iria ter um momento perfeito e ideal para fazerem alguma coisa. No versículo 6 já fala: pela manhã semeia, à tarde não retires a mão.
Então, muitas das pessoas não colocam toda a sua energia em uma única frente, não expande, não testa, não persiste e acaba desistindo ao longo do caminho. Então, é importante, nos dias de hoje, fazer essa diversificação de negócios, aprender várias habilidades, não apenas aquela que você está acostumado no seu know-how de habilidades, ou seja, naquilo que você está acostumado já a fazer todos os dias. Se você, por exemplo, é um mecânico, você não tem que aprender apenas coisas de mecânico, você tem que aprender outras coisas que você poderá usar na sua oficina de mecânico. Então, não é apenas uma coisa engessada e única. Manter a consciência na fé e nas ações. Não adianta nada você plantar, se você não acreditar com fé que você vai ter essa colheita. Então, quem planta apenas uma vez, colhe apenas uma vez. Quem semeia sempre, vive colhendo sempre. Essa é uma lógica simples, mas que pode mudar completamente a nossa realidade, a nossa vida, a nossa percepção daquilo que a gente vive. A gente acha que tem uma vida escassa, que o nosso país é um país escasso, dificultoso, que a gente tem que trabalhar muito, ganhar pouco, ter pouco dinheiro. Mas na realidade, tudo está aqui, ó, na sua mentalidade, a forma como você interpreta a sua realidade. Então, fazendo uma conexão com o lado espiritual, basicamente então seria relacionar com o princípio bíblico do reino. Deus abençoa quem planta com fé. Lá em Gálatas 6, 7, fala: tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ali mostra que não é apenas sobre dinheiro, mas sim sobre propósito e legado. Não adianta nada, conforme falei, você vai semear aquilo que você planta. Então, como insight para o dia de hoje, lance a semente, dê um passo de ação, não espere as condições perfeitas, tenha coragem para você agir, persista em várias direções, tenha consciência naquilo que você está fazendo. O jogo já começou. A pergunta que fica aqui para você é: você vai ficar analisando o vento ou vai lançar a sua semente no dia de hoje? A sua colheita futura depende inteiramente da coragem do seu presente. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte e comenta. Que você possa ter um conhecimento mais profundo, que você possa buscar mais conhecimento, entender como que funciona todo esse processo. Que entenda uma coisa, não fique apenas nesse vídeo, procure mais evoluir pessoalmente, que você possa expandir a sua consciência e saber do real valor que você tem.